Nosso segundo momento, gostaríamos de lembrar a todos que a livraria estará funcionando também após o término das palestras. Estamos aí com os livros em exposição do trabalho de hoje do Jader Sampaio. Ao final também ele estará à disposição para autógrafos. Como conversar com pessoas desencarnadas? Este é o tema da palestra de agora, ao qual convidamos nosso amigo Jader Sampaio novamente para esta segunda explanação. Portanto, Jader, bem-vindo novamente. Sônia. Obrigado, querido. Pessoal, me desculpa, hora de café para mineiro é uma hora crítica, porque a gente quer, ao mesmo tempo, comer e conversar, né? E a gente quer contar história, a gente quer encontrar as pessoas que a gente conhece, não vê há muito tempo, então, se deixar, a gente vai ficando, né? Vamos continuar, então. A gente parou, eu cheguei no Eric Berne, que é um outro autor norte-americano. Tá? É um autor que ele desenvolveu uma psicologia com um pezinho na psicanálise e tentando fazer conceitos mais acessíveis, menos eruditos, vamos dizer assim. E ele é amado e odiado dentro da psicologia. Há quem o critique por ter simplificado demais, há quem goste muito dele por ter tornado o conhecimento psicanalítico prático. Tá? Mas eu estou buscando nele só um conceito, tá? Que é o conceito que ele chama de... Opa, volta lá. Script de vida. Tá? Então, na análise transacional, que é a área da psicologia que ele desenvolveu, o script de vida seria um plano pré-consciente de vida que governa os caminhos da pessoa. Então, para não usar o mesmo conceito e causar confusão, eu renominei para o uso nosso dentro do Espiritismo de projeto de vida. E isso, mais ou menos, é você perguntar que projeto de vida o espírito que vem para o atendimento traz. Você vai ter um espírito que o projeto de vida é exclusivamente uma vingança, igual a gente já colocou. Tem uns que assentam na vaidade de se sentirem superiores e que querem controlar instituições no mundo espiritual. Tá? Cada um vai trazer um script de vida. E a ideia da gente tentar entender o projeto de vida dos espíritos é a possibilidade deles reescreverem esse projeto. À medida em que percebem que é algo que fazem automaticamente, que é algo que fazem sem ter consciência de que poderiam fazer de forma diferente, tá? Eles poderem estar de posse desse projeto e escreverem um final diferente, escrever uma trajetória diferente. É isso, é uma das coisas que a gente tenta fazer no atendimento espiritual. Então, um projeto de vida envolve, geralmente, um ou mais papéis. A gente tem muitos papéis na vida. Tá? Eu sou expositor espírita, é um papel. Pai, já é outro papel. Professor, que eu fui, é outro papel. Tá? Eu fui estudante, é um outro papel. Cada um desses, representante de instituição, é um outro papel. Cada uma dessas coisas que a gente faz é um papel. Alguns espíritos se prendem a um papel no plano espiritual. Tá? Ficam presos àquele papel e se definem exclusivamente a partir daquele papel e fecham sua trajetória. O que a gente tenta é ampliar essa trajetória. A sua imagem e a sua racionalização. É diferente raciocínio ou explicação de racionalização. Tá? Na psicanálise, quando a gente fala em racionalização, é alguma coisa que a pessoa faz, que ela tenta justificar de todo jeito, e a justificativa que ela dá para si mesma e que ela acredita não convence ninguém. Tá? Ela diz que ela tem uma relação de amor e ódio com os pais. Tá? E diz que não, que ama os pais e tal, e tudo que ela faz é pelo bem deles e não aceita as diferenças que tem com os pais. Quando você não aceita, que você sente, tá? Isso é uma racionalização.
Ok? Então, no projeto de vida, a gente presta atenção nessas 3 coisas. Então, eu dei um exemplo normal que a gente encontra muito nas reuniões na literatura espírita. Hermínio Miranda tem um livro chamado Diálogo com as Sombras, que ele escreveu nos anos 80, em que ele coloca diversos papéis, tá? Diversos scripts de espíritos com os quais ele dialogou, tá? na reunião dele. Então, o papel de vingador, aí o espírito pode apresentar uma imagem de Satanás. Ele pode se apresentar como o diabo, aquele diabo medieval, vermelho, de chifre de rabo, que, como a gente viu, tá? Ele não é assim. É como ele se pensa, é como ele se imagina, é como ele se transmite para nós, tá? Com aquela imagem. Tá? E racionalizar, ele explica o que ele faz dizendo, alguém tem que fazer o trabalho sujo, ou alguém tem que ser responsável pela justiça na ordem do universo. Então eu é que sou o responsável pela justiça. A gente acha que a justiça cabe a Deus. As coisas certas, erradas que as pessoas fazem, tá? Na trajetória delas, elas vão dar conta daquilo que são, daquilo que fizeram. Tá? Mas alguns espíritos querem ter a pretensão de que a eles é que cabe fazer a justiça. E sempre que fazem isso, se metem em situação de sofrimento. Tá? Aí a gente chega no caminho mais importante do nosso trabalho. Como tratar pessoas desencarnadas. Como lidar com pessoas desencarnadas nas reuniões mediúnicas. Né? Então, o que vocês estão vendo aqui? O que é isso aqui? Grande? É um iceberg, quase todo mundo falou. Grande? Mais ou menos. Vocês sabem, né, que o iceberg embaixo da água são imensos, né? Então, eu estou querendo usar essa imagem para a gente pensar o nosso trabalho como atendentes espirituais. Tá? Então, olha só, eu vou contar aqui um caso acontecido na nossa reunião. Vamos ver aqui. Passou. O espírito se apresentou alcoolizado e, assim, a médium sentia os efeitos da alcoolização do espírito. Tá? Ele era um bebedor contumaz, tá? E sem consciência da desencarnação. Ele tinha consciência de que era bêbado. Ele se sentia alcoolizado, que de novo é aquilo que a gente falou, não tem corpo, então como é que ele vai se sentir alcoolizado? Tá? Não existe mais sistema nervoso para o álcool atuar. Então isso é um reflexo de como ele viveu nos últimos tempos dele, da vida dele, na última vida dele. Ele ainda se sentia. A médium sentiu o mal-estar da alcoolização. Ela falava arrastada, igual a ele. Então ela sentiu algo mais do que só o pensamento e o sentimento do espírito. Ela teve algumas reações que depois da comunicação passaram. Tá? Muito curioso, porque ela é uma pessoa normal, uma advogada, que fala fluentemente bem, tá? Falando arrastado, falando com as características do alcoolismo. E o atendente chegou para conversar, ele repetia a temática de que ele era bêbado, de que bêbado era sem vergonha, de que bêbado era uma coisa ruim, e de que ele bebia com os amigos, e que ninguém gostava dele, e que ele tinha visto um bêbado ser atropelado. Então, assim, ele não tinha consciência da desencarnação, mas de alguma forma ele revivia a situação da desencarnação. E o atendente ficou satisfeito com as informações que ele tinha dado, e conduziu o diálogo dizendo que beber é errado, que beber era ruim, dos problemas que ele tinha com a bebida, tá? E, entre outras coisas mais. Certinho, gente? No final da história, tá? Apesar da limitação que a gente vai ver, tá? Foi um atendimento que deu certo. Em que sentido? Ele sentiu confiança no atendente. E ele se dispôs a sair, a mudar o seu script de vida, a sair de onde estava. Tá? Aí, olha só, bom, os icebergs são assim, né? A pontinha de fora e aqui embaixo, cheio de história, né? Então, olha só. Então, do alcoolizado sem consciência de desencarnação, terminou, fomos para a terceira parte. E aí, então, a gente pergunta, o que o médium percebeu? Então, a médium, como falei, inteligente, advogada e tal,
não conhecia psicologia ou psiquiatria, né? E ela estava morrendo de medo. Ela confessou para nós, teve a liberdade de dizer para nós que estava morrendo de medo da gente fazer muitas perguntas sobre o espírito que ela não conseguisse perceber, ou que o espírito não tivesse passado para ela, e a gente falou com ela que é importante ela ter congruência. Se alguém algum dia fizer uma pergunta para o médico que ele não percebe no espírito, ele vai dizer que não sabe, ou ele, médium, não sabe, ou o espírito vai responder, ou vai responder que não sabe. O médium ele não tem que ser... Você vê que isso é uma cobrança que o médium se faz, tá? De querer ser o mais vamos dizer assim, o melhor intérprete possível, tá? Dos conteúdos psíquicos do espírito. Mas nem sempre ele consegue fazer isso. Ele vai conseguir ser o melhor intérprete possível dos conteúdos do espírito, até porque ele vai conseguir transmitir aquilo que o espírito quiser passar para ele. O que ele não quiser, ele não vai conseguir transmitir. Tá? A não ser que algum outro diga algo para ele. E aí, olha o que ela percebeu que poderia ter sido conversado. Ele, por causa do alcoolismo, ele foi abandonado pela família. Ele relatava isso com sofrimento, com tristeza. Tá? Ele desejava ter um contato maior com os netos, e a filha proibiu o contato dele com os netos por causa do alcoolismo. E eu lembrei de uma entrevista que eu assisti com um psicólogo, acho que foi o Contato Caligares, eu não tenho certeza, um psicanalista, em que ele dizia que a bebida alcoólica, a cachaça, é o primeiro antidepressivo que o homem criou. Ou seja, a pessoa sente depressão, e uma das tentativas frustradas de lidar com a depressão, com a tristeza profunda, com a angústia, é bebendo. Tá? Então, ele mostrava essas coisas. Tinha uma baixa autoestima imensa, ele se dizia bêbado, dizia que ser bêbado era uma coisa ruim. Tá? Então, ele se enxergava de forma depreciada. Tá? E, pelo visto, se ele está falando que ele era proibido de visitar os netos, ao mesmo tempo em que ele concordava com a filha, porque a filha protegia os netos, ele se sentia triste por não poder conviver com seus netos, tá? Que deve ser uma experiência espetacular. Esse papel de avô eu ainda não tive, mas deve ser uma coisa assim marcante. E ele suspeitava ter desencarnado, e diversas vezes ele tentou dizer isso para o atendente. E ele queria ouvir isso do atendente, mas o atendente ficou tão preocupado com o que ele enxergou em cima da superfície, que era o alcoolismo, tá? Que ele deu um sermão sobre o alcoolismo e conseguiu que ele aceitasse ser tratado no mundo espiritual. Mas ele não conversou sobre a tristeza, sobre a autoestima, sobre a família. Ele e não deu a notícia da desencarnação. Tá? E na hora de despedir, o espírito ainda rateou. Mas o mais era estilo assim: eu estou morto. Ele queria que alguém dissesse para ele, tá, que aquilo que ele estava percebendo do bêbado sendo atropelado, na verdade, era a vivência que ele tinha e da qual ele tinha se desligado. Tá? Mas o atendente ficou tão preocupado com o alcoolismo que ele esqueceu do lado de baixo. É uma imagem muito interessante, essa imagem do iceberg, vocês não acham? Então, a primeira coisa que eu queria sugerir para quem dialoga com os espíritos é para não ficar na superfície. Tentar chegar ao submerso. E para tentar chegar ao submerso, a gente precisa ouvir mais e falar menos, que é a primeira dica que eu posso dar para vocês. Ouvir mais e falar menos. Escutar melhor a história que o Espírito tem para nos contar. O pessoal acha que 10, 15 minutos é pouco. De fato, é pouco. Mas se a gente se dispõe a ouvir, dá para ouvir bastante coisa em 15 minutos. Tá? Dá para ter noção de uma trajetória ao longo dos 10, 15 minutos, se a gente quiser conhecer melhor. Se dispuser a ouvir o Espírito, ao invés de querer instruir ou de gladiar apenas. Ok? Então, uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro aqui, A Dama da Noite,
O Hermínio Miranda, ele tem uma sequência de 4 livros em que ele fala dos atendimentos que ele fazia, tá? Na reunião dele. Eu não sei se o grupo funcionava em Caxambu, eu não sei se o grupo funcionava no Rio de Janeiro, porque ele ficava nessas 2 cidades. Tá? Mas tem um espírito que chega, e ele sempre foi um ouvidor, vamos dizer assim, muito perspicaz. Tá? Alguém muito atento àquilo que os espíritos diziam. E como ele gravou, ele conseguia transcrever, frase a frase, como é que são os diálogos. Os diálogos desses livros, as histórias desses livros são muito interessantes. Então, tem uma história em que o espírito chega em situação de sofrimento. Aí, se a gente volta, tá, no anterior aqui, ó, aqui em cima, ele estava com uma dor, tá, no corpo, sofrendo muito e querendo que a dor passasse, e só falava do diabo da dor. Ok? Aí o Hermínio achou aquele negócio muito estranho. E continuou conversando, e continuou perguntando a história dele. E num determinado momento do diálogo, o espírito virou para ele e falou assim: você não tem jeito mesmo, né? Ele, por quê? Por que o irmão está me falando isso? Eu queria simplesmente chegar, falar que está sofrendo, aí você ia fazer uma oração, aplicar uns passos, fazer qualquer coisa e mandar embora. Então, aquela dor era toda uma encenação que ele percebeu, porque se dispôs a ouvir mais. Eu me recordo de um espírito no nosso grupo, em que a gente conversava, e ele se queixava de uma mão mirrada. Então, o espírito está desencarnado no plano espiritual, não tem mão. Então, se ele está com uma mão retorcida, mirrada, torcida, tá? Se ele sente um aleijão, de novo, aquilo ali é um sinal, é algo do mundo interior dele que ele está querendo falar para nós. A pessoa mais apressada fala assim: não, nós vamos, aí usa sugestão hipnose, nós vamos melhorar a sua mão. Tá? Agora, a mão está aqui em cima, né? Oh, meu Deus, a mão está aqui em cima. Qual é a história dele? Então a gente começou a conversar, qual é a história dele. E ele começou a falar da situação dele no plano espiritual, o que tinha acontecido depois da morte, como é que era a vida dele e tal. E num determinado momento ele virou e falou, o atendente perguntou para ele o que ele faria, por que a mão incomodava tanto e o que ele faria. Aí ele falou assim: eu vou matar fulano de tal com a minha mão boa. Então a mão mirrada não é o que aparecia, o que parecia ser. O conflito dele não era a dor da mão mirrada, o sofrimento que ele viveu durante a vida e que continua em forma de reflexo depois da morte. Mas um ódio que ele acalentou por alguém, e a forma dele viver esse ódio, tá, que ele pode, mas não pode fazer, é apresentar a mão mirrada. Então o problema dele não era a mão. Se a pessoa fica aqui em cima e faz sugestões para que a mão fique boa, ela deixa aqui embaixo em desalinho, porque aquela mão significava o conflito dele com alguém, que ele podia, mas não podia fazer. Fica claro isso, gente? Por isso é que a gente tem que ouvir mais. Por detrás das aparências há uma história. Vamos tentar entender que história é. Tá? O que a gente deve escutar? Então, foco na história pessoal do espírito comunicante. Primeira coisa, qual que é a história dele? O que ele tem a dizer para nós? Tá? E não são os acontecimentos, não são, por exemplo, tem espíritos que chegam querendo discutir filosofia. Eu não sou filósofo, eu dei umas sapiadas aqui e ali, fiz umas disciplinas, estudei umas coisas, mas não sou filósofo. Um bom filósofo me põe no bolso, com certeza. Vai argumentar, vai ter uma retórica e uma fundamentação muito melhor do que a minha. A gente não está lá para isso, eu não sou teólogo, não sou filósofo. A gente está lá para atender, para ajudar e não para discutir questões intelectuais. Então, uma das formas de fugir da história pessoal é tentar levar o diálogo para um debate intelectual. Isso os espíritos usam muito, usam bastante. Tá? E é uma das coisas que a gente deve evitar. Não desejar pegar, entre aspas, o espírito. Agora eu te peguei. Agora eu te mostrei que você está errado. Não é para isso que a gente está lá.
A gente está lá para acolher, para ouvir, para deixar ele se expressar. Se ele vai mudar ou não, a decisão dele. Se ele vai se transformar ou não, a decisão dele. Se ele vai enxergar ou não, é uma possibilidade dele. Tá? Não é algo que a gente faz com essa sensação de poder, de domínio, nada disso. Né? Não reagir a gracejos, provocações, ameaças, que eles também utilizam bastante. Tá? Eu lembro de uma desencarnou esse ano, Marlene Assis, contando que ela assistia uma reunião dirigida por seu Virgílio Pedro de Almeida, que aqui o pessoal da região conhece bastante, fundou a Mocidade de Formiga, era do Banco do Brasil, então viajava pelas cidades, então frutificou o movimento espírita na região. E ela se recordava e contava para a gente, muitas vezes, essa história, numa reunião em que o espírito começou a contar piadas, contar coisas engraçadas, e todo mundo dentro da reunião começou a rir, a gargalhar e tal, e perdeu o controle, perderam a noção do que estavam fazendo lá, menos seu Virgílio, que era o dirigente, e que entendeu a intenção daquilo que o Espírito está colocando. Então, a gente não vai ser incongruente de achar que uma coisa engraçada, e às vezes uma coisa engraçada não nos faz sentir vontade de rir. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ali não é o lugar de rir. O que o Espírito deseja com aquilo que está fazendo? Ele não pode perder o foco do atendimento. Okay? Isso ficou claro, gente? Então, são formas de fugir do diálogo, porque geralmente são histórias de sofrimento, como eu disse. Havendo ou não maldade, havendo ou não intenção de prejudicar alguém, são histórias de sofrimento. E nenhum de nós gosta muito de sofrer, a não ser os masoquistas, mas é outra história, muito diferente. Atender ao Espírito comunicante. Então a gente está lá para ouvir, tentar compreender essa história que ele nos conta, e que às vezes ele já contou muitas vezes e não foi compreendido, porque as pessoas pegaram a história a partir da sua perspectiva, da sua visão de mundo, e não da visão da pessoa que nos conta, e facilitar o retorno do movimento interior do Espírito comunicante, que é isso, colocar a ele a possibilidade que ele tem de sair do script, do projeto de vida que ele criou para ele, e fazer um novo projeto para si mesmo. É isso que tentamos fazer. Quanto à prece que a gente já mostrou em Kardec, aconteceu conosco, na nossa reunião, essa história do Raimundo é uma história que nos toca bastante, porque era um espírito perseguidor de religiosos, tá? Com o jeitinho nordestino de ser dele, tá? E ele perseguia religiosos, dirigia não só de espíritas, mas católicos, protestantes. Ele enxergava isso como sendo o papel dele, tá? É o papel, a imagem dele, a imagem de nordestino, e a justificativa dele que aquele era o trabalho dele. Tá? Lembram que a gente colocou isso? Ficou muito claro. E a gente começou a conversar com ele, e conversou bastante, e ao ouvi-lo, e ele relatou um bocado de coisa da vida dele, até que chegou o momento que ele falou: a gente pode fazer uma prece, pode fazer uma oração? E ele sentiu confiança e permitiu, porque o diálogo não ia à frente. E quando a gente começou a fazer uma oração, veio a intuição de fazer a oração atribuída a São Francisco de Assis. E essa experiência da oração foi marcante para ele. Ele se emocionou profundamente, se desligou do médium e se afastou. E o médium percebeu um outro espírito que estava próximo, que era a mãe do Raimundo. E a mãe do Raimundo, ela dizia que era devota de São Francisco. Então, ao falar a oração de São Francisco de Assis, aquele espírito se lembrou da mãe da experiência de infância. Possivelmente foi uma intuição. E ela dizia que ela chamava os filhos dela de passarinhos. E que a partir daquele dia, nós também seríamos passarinhos dela, porque ela levou o filho para poder ser acolhido de alguma forma. Então, olha só, a prece agindo de uma forma totalmente inesperada, uma forma que a gente não imaginava. A prece remontava a ele uma experiência de infância,
uma vivência de carinho, de afeto, de uma mãe que devia ser mulher forte, tá? no norte, no nordeste, mas que é uma pessoa que cuidava dele, que se interessava por ele, que o alimentava emocionalmente, que o nutria pessoalmente e que continuava preocupada com ele, ligada a ele de alguma forma. Tá? Pensar nas consequências futuras dos atos é também uma das coisas que a gente pode usar durante o diálogo. Esse caso é muito interessante, porque é um caso que foi levado à reunião e que essa mulher essa mulher é uma imagem que eu tirei da internet, tá? Mas o espírito que se comunicava, tá? que se apresentava na reunião mediúnica, ele era percebido por uma senhora dentro de casa, e essa senhora tinha um quadro demencial, já mais idosa, então tudo para ser não uma percepção espiritual, tá? Mas o fruto de um quadro demencial, ou uma alucinação, ou uma imaginação. Se a mente dela não está funcionando direito, ela poderia estar fantasiando essa mulher que ela via, e que ela falava que via o tempo todo, e que a família meio que incomodava, porque ela repetia daquela forma que os quadros demenciais normalmente fazem a pessoa falar e repetir 2, 3, 4, 5 vezes. E aí então levaram o caso dela para a reunião pela doença em si, não por esse fato isolado. E comunica-se uma mulher, tá, que estava no ambiente e que era uma obsessora, tá, que era uma francesa ligada ao lar. Ela gostava de gerar conflitos. O pessoal fumava demais na casa, ela gostava da sensação que eles tinham ao fumar os cigarros. Ela se sentia assim, em casa. Não sei se vocês já foram na Europa, mas acho que o Brasil, depois que a gente fez a lei proibindo de fumar nos interiores, né, a gente ficou acostumada a respirar limpo, entre aspas, né, mas ar sem fumaça de cigarro. Na Europa, por onde você anda, tem gente fumando, é um hábito ainda bastante cultivado. Não sei se diminuiu com o passar do tempo. Minha última experiência, a minha filha que tem alergia mesmo, física, orgânica, a cigarro, ela se queixou o tempo todo da Europa, no momento que a gente esteve lá. Tá? Então, ela gostava dessa vivência, e ela dizia que ia continuar lá naquele ambiente, fazendo o que estava fazendo, e convivendo com aquelas pessoas. Tá? E conversa vai, conversa vem, fala da história, ela está rígida na história que ela traz para nós, está convicta do seu projeto de vida, não quer mexer em nada, e o atendente chega para ela e pergunta, e aonde é que você vai parar? E aí ela parou para pensar, porque até então ela estava se sentindo incomodada em ter sido retirada do ambiente, em estar lá conversando com gente que ela não conhecia. E é isso, pensar nas consequências futuras dos atos. Se você continuar, tá? O que vai acontecer no futuro se continuar ligada a eles dessa forma? Aí ela começou a perguntar, então quando isso termina? E aí ela começou a incomodar, porque ela viu que estava numa situação aparentemente confortável, mas que não era tão confortável assim. Ela viu que ela tinha uma série de coisas das quais ela poderia fazer da vida dela. Ok? Recordações de eventos passados é também uma outra possibilidade que a gente utiliza muito com espíritos extremamente endurecidos. E a gente já passou por uma série de experiências. Nesse livro aqui, As Mãos de Minha Irmã, né, do Hermínio também, novamente, ele conta, nessa série, do qual esse é o primeiro livro, ele foi lançado primeiro com o título Histórias que os Espíritos Contaram, aí depois mudou de editora. A editora publicou 3 outros livros, A Irmã do Vizir, O Exilado e mais não sei quem, e o primeiro, Histórias que os Espíritos Contaram, foi para a editora Correio Fraterno, e eles deram o nome Às Mãos de Minha Irmã. Os títulos são de... Cada um é a história de um atendimento, e o que foi dito e o que foi falado. Tá? E nesse caso aqui, foi um caso
que a gente atendeu no nosso grupo, em que houve um pedido de ajuda. Eu não preciso dizer que todo tipo de coisa que a gente leva para o grupo, tá? Como no movimento espírita, não é objeto de comércio, é gratuito, a gente faz esse trabalho, porque é uma atividade nossa, tá? É o nosso treino, entre aspas, de caridade. Tá? A gente não cobra, nem promete resultados em momento algum, tá? E às vezes nem dá retorno. Tá? Especialmente quando não tem o que falar, não aconteceu nada, não houve nada na reunião, não houve nada na reunião. Nesse caso, a pessoa ligou com um parente vítima de transtorno de pânico, em uma situação difícil e fazendo acompanhamento psiquiátrico. E a gente indicou que continuasse fazendo acompanhamento psiquiátrico. E eles até mudaram de psiquiatra, tem que continuar com acompanhamento. E aí o espírito que comunicou era o espírito de um escravo, assim, magoado com a forma com a qual havia sido tratado, e ele ameaçava essa pessoa vítima de transtorno de pânico dessa forma: você é um animal e vai morrer como um animal. E saiu dizendo todas as coisas que a pessoa fez. E se eu tivesse passado por 1/10 do que esse espírito passou, eu não sei o que eu seria capaz de fazer. E a gente foi ouvindo, e ele insistindo sempre na mesma temática, tá? Até que a espiritualidade começou a mostrar para ele cenas de vida passada. E no que mostra cenas de vida passada, ele se viu como um cavaleiro medieval que invadiu uma cidade e chacinou uma civil, sem necessidade. Eles já tinham ganho a batalha, eles já tinham controlado o exército, tá? Ele chacinou a civil por causa daquela brutalidade da guerra em si, tá? Aquelas coisas que os soldados fazem depois de um tempo envolvidos, matando e vendo morrer, passando pela situação de desalinho. E a civil era ela. E ele dizia: eu não fui capaz de fazer isso. E ao mesmo tempo ele sabia que era ele. Tá? E com certeza ele não reencarnou na escravo e foi parar na fazenda para que ela o torturasse. Com certeza não. Tá? Mas eles estavam ligados de alguma forma. Então ele começou a ver que ele também não era aquela pessoa que ele imaginava que fosse. E isso fez com que ele repensasse o projeto de vida dele. E ele se afastou. E ela mudou de psiquiatra e melhorou do transtorno de pânico. Os sintomas não ficaram tão graves quanto estavam. Não sei dizer se é porque o psiquiatra mudou o medicamento e controlou, ou se a desobsessão ajudou. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: no livro a gente trata disso. Existem os transtornos mentais e existe a influência espiritual. Existem as duas coisas. E a pessoa pode ter só transtornos mentais sem influência espiritual, só influência espiritual sem transtorno mental. Alguns dos casos de Kardec são assim, porque você trata o transtorno espiritual e a pessoa melhora. Tá? Você trata a influência espiritual e a pessoa melhora. Tá? E pode ser os dois, e você precisar dos dois recursos. Na dúvida, procure sempre o médico, o psiquiatra, faça seu acompanhamento, procure o psicólogo, sempre. Tá? A gente tem situações em que problemas de ordem psíquica podem ter causas orgânicas, hormônios, uma série de coisas no organismo podem não estar funcionando direito. Então a gente sempre procura fazer o chamado diagnóstico diferencial. Vai no neurologista, vai no psiquiatra, vai no clínico geral. Ele vasculha, não acha nada. Ou é uma doença desconhecida, ou há algum tipo de componente espiritual. Ok? Então essa questão da doença mental e da mediunidade, tá? A gente enxerga a desobsessão como uma forma de terapia complementar quando há obsessão. Pode não haver obsessão, e alguns espíritas que só conhecem a obsessão podem confundir transtornos mentais como uma esquizofrenia com uma obsessão, ou com uma mediunidade.
O esquizofrênico tem alucinações. Alucinações não são percepções mediúnicas. Alucinações são alucinações. Ele descreve coisas que ele não está vendo aqui nem no plano espiritual, via de regra. Ok? Tudo bem com relação a isso, gente? Bom, jovens e crianças são também situações interessantes no atendimento. Porque a gente imaginaria, o espírito é um espírito, tá, de longa data, de longa vida, desencarnou. Desencarnou como criança. O que a gente espera é que após a desencarnação, pouco tempo após a perturbação da desencarnação, que descreve Kardec lá no Céu e Inferno, no capítulo que chamou o Passamento, que esse espírito vá recobrando a sua consciência do passado. Agora, alguns espíritos não conseguem fazer isso de forma fácil, ou de forma consequente, ou de forma imediata. E mantém a imagem de infância ou de juventude. O Chico Xavier se dedicou a psicografar uma série de mensagens de jovens que desencarnaram, jovens, adolescentes ou inicialmente jovens, e que usavam a mesma linguagem, tinham os mesmos maneirismos, as mesmas necessidades de quando encarnados. O jovem tendo o grupo como referência mais do que a família, a gente encontra isso nas comunicações. Então, se o espírito se nos apresenta como jovem, tratamos como jovem. Se nos apresenta como criança, tratamos como criança. Ou seja, explicando, conversando de acordo com a sua capacidade atual de compreensão, mesmo sabendo que se trata de um espírito. Naquele momento, ele se apresenta como. Ok, gente? Então, com os jovens, eu levantei a questão da relação com os adultos. Geralmente, o jovem está reconstruindo sua identidade. Tá? E aí, então, ele quebra um pouco a sua relação com o mundo dos adultos e passa por uma série de vivências no meio do jovem, dos seus amigos. Tá? Para nós pais é muito desapontador ser pai de adolescente, porque quando você é pai de criança, você é um herói. Aí quando você vira pai de adolescente, você não sabe mais nada. E no seu tempo, e as coisas são todas do seu tempo. Tá? Porque no tempo deles é tudo diferente. Por mais que a gente olhe e fale assim, nossa, quando eu era da idade dele eu achava a mesma coisa. Tá? Mas as coisas são assim. Esses espíritos se nos apresentam dessa forma. Ligados ao grupo de amigos, podem estar ligados à família, tá, pela perda, e ao seu mundo à parte. E fazer com que eles sejam capazes de explorar a sua nova condição espiritual é uma das coisas que a gente pode fazer nesse tipo de situação. Tá? Com crianças, a gente tenta dar segurança às crianças na nova experiência que ela está passando. Não é difícil conseguir segurança de espíritos que efetivamente são crianças e continuam com aquela mentalidade infantil, embora eles possam ter umas tiradas, de vez em quando, que você fala assim, gente, que menino esperto. Tá? Fazer entender onde estão, o que estão fazendo, fazer confiar de quem cuida deles e auxiliar na percepção de familiares desencarnados. Todas essas coisas a gente pode fazer. Mas, de novo, eu peço a vocês que ouçam antes de fazer. Que permitam que a criança conte o que ela está vivendo, o que ela está pensando, se ela tem ou não consciência da desencarnação, se tem do que foi que aconteceu, de como que foi que aconteceu. É muito comum em nosso grupo ter crianças, e crianças de situações sociais diferentes. Meninos que morreram no morro, meninos que morreram com tiro de policial, sabe? Crianças que eram crianças de classe média, a mediunidade é democrática. A mediunidade é muito curiosa por causa disso. De repente aparecem situações que são totalmente diferentes, distintas da nossa vivência cotidiana. Tá? Mês passado comunicou-se um espírito narrando uma situação de suicídio assistido, que não existe no nosso país.
E contando como é que é o suicídio assistido, a gente foi ler, e é do jeitinho que ele descreveu para a gente. Sabe? Em alguns países o suicídio é visto como direito, tá? E ele falava do sofrimento, apesar do exercício do direito, da crença dele, da cultura dele, do sofrimento dele no plano espiritual, tendo passado por um suicídio assistido. Essas coisas são muito curiosas, tá? Essas coisas não têm explicação fácil por uma mentalidade meramente psicológica, tá? Só da vida atual, só das fantasias, só do inconsciente, tá? Essas coisas que a gente vivencia no meio espírita. A gente tem também, como eu falei, as formas dos espíritos guardam notícia do seu significado ou do seu conflito. Então a forma em si não é um problema. O problema é qual é o seu significado e por que ele chegou através disso. Quando os espíritos assumem forma de animal, a gente quase sempre chama isso de licantropia. O nome psiquiátrico para as pessoas encarnadas que se sentem animais, como se fossem animais. Na Bíblia tem lá o Nabucodonosor. Quem é estudioso de Bíblia aqui? No Antigo Testamento. Ele no final da vida se sentiu uma fera. É Nabucodonosor mesmo, não é? Ele se sentiu um lobo, era. Tá? E aí está narrado, isso existe na literatura psiquiátrica, eu tirei isso da literatura psiquiátrica, artigo indexado. Tá? Então, eles dão o nome de licantropia, apesar de licos ser lobo em latim, para qualquer paciente que assuma, que entenda que ele é um animal, que tem uma forma animal. Eles chamam isso aí de licantropia. Tá? A gente acha no meio espírita, o pessoal falar em zoantropia também, existe no dicionário. Eu segui a literatura psiquiátrica e para nós interessa a relação entre a forma, que é um símbolo, e o espírito, a história do espírito. Então não nos interessa se ele é um lobo e o nosso objetivo principal não é que ele volte a ter uma forma humana no plano espiritual, mas de alguma forma conseguir dialogar, estabelecer um contato com ele, tá? E a partir da revisão da própria vida dele, se for necessário, ele volta à forma humana ou não volta à forma humana, mas estabelecer alguma forma de diálogo. Esse caso aqui eu já contei para vocês num outro tópico. Tá? Partejar a consciência da desencarnação. Tá? Vocês conhecem essa história do gato que subiu no muro? Alguém não conhece aqui? Então para quem não conhece eu vou contar então, tá bom? Quem conhece ri na hora, tá? Tá combinado? Porque eu não sou muito bom para poder contar piadas. Tá? É a história de um homem que tinha um sítio e tinha um caseiro que trabalhava no sítio. Aí o caseiro telefonou para o homem e falou: seu fulano, seu gato morreu. E aí ele parou, gostava do gato, ficou chateado e tal. Aí da outra vez que ele foi no sítio, ele falou assim: ô seu Beltrano, falou que o gato morreu, não é assim que a gente dá esse tipo de notícia, de perda para as pessoas. Você devia ter dado essa notícia mais devagar. Aí o caseiro falou assim: é de Vera? Ele é de Vera. Você fala assim: lembra do seu gato? Pois é, o seu gato, ele subiu naquele muro alto, lá de não sei aonde e tal, e aí ele escorregou, ele caiu, e era muito alto, ele morreu. Aí aos poucos, eu vou me preparando para a notícia da morte, tudo bem? Ele: sim senhor. Tá? Aí, uma semana depois, ele liga, e: ô seu fulano, é o seguinte, sua mãe subiu no muro. Bom, então, tirando a brincadeira, a ideia é essa. Essa é uma notícia que leva o espírito à perturbação. Se ele não percebeu que desencarnou, é porque aquilo, de alguma forma, é fonte de sofrimento, de perturbação ou de confusão. Então, a gente tem que ir dando a notícia devagar. Não precisa dizer você subiu no muro para o espírito, né? Mas a gente tem que ir devagarzinho, explorando a experiência que ele vive. À medida em que ele começa a perceber as incongruências do que ele vive, ele começa a perceber que alguma coisa aconteceu. E podem ter certeza que a morte costuma estar sempre
no pensamento desses espíritos. Tá? Então, você pode explorar que ele não consegue mais conversar com a família, pessoas que desencarnaram e que não sabem se têm a mínima capacidade, elas vão procurar o lugar da família, que é o lugar de segurança, de confiança delas. Se morrer no hospital, aí sai do hospital, procura a família. Às vezes tentam falar com os familiares e não conseguem, os familiares não respondem, não registram. Às vezes os familiares ficam tristes com a presença dele, porque a presença espiritual faz despertar a memória da pessoa que eles perderam. Tá? Então, quando ele começa a ver que isso está meio estranho, começa a passar pela cabeça dele, então, será que... Tá? Esse será que vai fazer com que ele chegue à conclusão. A falta de percepção de pessoas queridas, de pessoas que estavam sempre com ele no hospital, ele desencarnou e elas não estão mais. Pessoas que sempre o procuravam para sair, que não procuram mais. A própria pessoa vai percebendo que ela está num ambiente diferente. A percepção de pessoas sabidamente desencarnadas. E é muito engraçado quando o Espírito chega para a gente e fala assim, eu estou vendo fulano, ciclano, beltrano, mas fulano já morreu. Como assim que eu estou vendo fulano e tal? É assombração. E aí ele não se apercebe que ele também desencarnou. Tá? Verificar se percebe, está falando através de um médium. Às vezes o Espírito não tem consciência de que está conversando através de um médium. E à medida em que ele percebe, ele começa a ver que tem alguma coisa esquisita. Ele é um homem e o médium é uma mulher. E ele está falando através de uma mulher. Como é isso? Tá? E explorar memórias do momento da desencarnação com muito cuidado e respeito, porque é um momento de sofrimento, é um momento de dor. Então a gente não vai chegando, chutando vidro, quebrando vidro. Tá? Vai com carinho, vai com cuidado, com atenção. Tá? E eu me recordei de um espírito que depois que ele percebeu que estava desencarnado, é um espírito meio camponês, meio da roça, como a gente fala, tá? E a gente achou que a experiência de morrer, que fosse ser aquela experiência que toca o espírito, né? Que deixa ele sensível e tal, ele parou e falou assim, e agora, o que será de mim? Ele não teve a perda de ter perdido os relacionamentos, mas ele começa assim, o que vai ser de mim? Eu não tenho mais minha família, não tenho mais minha mulher, não tenho mais minha roça, as coisas que eu faço. E agora? Em que lugar é esse que eu estou? É muito curioso ver que cada pessoa tem suas próprias reações diante da mesma experiência objetiva, que é a experiência da desencarnação. Tá? E manter o contato com a experiência pessoal do espírito, isso aqui a gente já falou, tá? Foco no diálogo da história do desencarnado, suas experiências, isso aqui também a gente já falou. Bom, concluindo é isso, tá? É uma certa humanização, o que a gente propõe do trabalho, do diálogo com os espíritos, da conversa com os espíritos. A gente aprende algumas coisas da psicologia que podem ser muito úteis, né, nesse trabalho que a gente faz, e a gente pode fazer mais do que simplesmente um pronto-socorro, entre aspas, como as pessoas dizem, se a gente se dispuser a ouvir mais. Ouvir mais não é gastar muito tempo, ouvir mais é estar disposto ao exercício das 3 coisas lá do nosso amigo Rogers, tá? Da congruência, da empatia e da aceitação incondicional. Ok? Bom, o seminário de hoje, o que eu tinha para trazer é isso. Eu acho que a gente tem um tempo para perguntas agora, não é isso? Quem está coordenando? Todo o meu tempo, certinho? Nem gastei. Então, bom que a gente pode conversar mais. Esse é um dos blogs que eu mantenho, se vocês quiserem ler. Ele já tem os números, né? Eu já escrevi mais de 1000 artigos nesse blog. Tá? Ele já teve acesso de mais de 1 milhão de pessoas, 1.100.000 pessoas.
Tá? 1.100.000 e poucas mil pessoas, e a gente discute muita coisa, e os leitores costumam trazer temas, e quando os temas interessam e a gente pesquisa, é como se fosse assim um laboratório. A gente vai fazendo os escritos, vai passando, vai vendo como as pessoas conversam, dialogam, o que elas trazem para nós. Tá? Então está à disposição de quem quiser, de graça, na internet, só acessar. Ok?